Ninguém mais se lembrava do nome dela. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Aos 75 anos, Silvia caminhava pelos corredores do supermercado em silêncio. Os funcionários a ignoravam. Os jovens passavam apressados por ela. Até mesmo sua própria sobrinha, certa vez disse em uma reunião familiar: "Ela é doce, mas sejamos honestos, ela não tem mais muita utilidade." Aquelas palavras ecoavam na mente de Silvia, muito depois que todos haviam ido embora. Ela lavava a louça lentamente, uma por uma, sussurrando para si mesma: "Não tem mais utilidade, não tem mais utilidade." Ela vivia em um apartamento silencioso, cheio de ecos, fotos de pessoas que nunca a visitavam, estantes de livros sobre os quais ninguém perguntava e caixas de tecidos esquecidos, botões e bonecas quebradas que ela nunca tivera coragem de jogar fora. Anos atrás, ela havia sido uma costureira, do tipo que as pessoas faziam fila para ver. Ela consertava roupas, criava fantasias e até fazia vestidos de noiva com as próprias mãos. Mas com o tempo, a tecnologia substituiu a linha. Suas mãos ficaram trêmulas. Sua visão ficou turva. Era mais uma manhã cinzenta em São Paulo, quando o despertador de Silvia tocou às 6 horas, como sempre. Ela se levantou com dificuldade, sentindo as dores nas articulações que pioravam a cada ano. O pequeno apartamento no bairro do Bom Retiro, outrora vibrante com o movimento de clientes que buscavam seus serviços de costura, agora parecia grande demais para ela sozinha. As paredes amareladas guardavam lembranças de tempos melhores, quando seu ateliê era referência para as noivas da cidade. Enquanto preparava seu café simples, Silvia olhou pela janela da cozinha. O prédio de frente havia sido reformado recentemente. Era uma escola infantil particular, cheia de cores e vida. As crianças chegavam acompanhadas de suas mães bem vestidas, carregando mochilas brilhantes e lancheiras impecáveis. Em seus tempos áureos, Silvia havia costurado uniformes escolares para centenas de crianças. Agora, seu único cliente era o tempo, que insistia em desfazer as costuras de sua própria vida. Naquela manhã, enquanto passava pela lixeira atrás da escola, ela viu algo que a fez parar em seu caminho. Um ursinho de pelúcia rasgado jogado no lixo. Um olho faltando, pelo emaranhado, um braço pendurado. Silvia o pegou com cuidado, limpando a sujeira de sua barriga. "Você já foi amado uma vez", ela sussurrou. Naquela noite, ela o limpou, costurou e deu-lhe um novo olho de botão azul. Pela primeira vez em anos, suas mãos se moviam com propósito. O pequeno urso ganhou vida novamente sob seus dedos enrugados. Era como se cada ponto dado no tecido também estivesse costurando algo dentro dela. Com uma xícara de chá de camomila ao lado, Silvia passou horas trabalhando. Ignorou o programa de televisão que costumava assistir religiosamente às 7 da noite. Nem percebeu quando o relógio marcou 10 horas, seu habitual horário de dormir. O urso agora tinha 2 olhos brilhantes, o pelo escovado e macio, e até mesmo um pequeno laço vermelho no pescoço. Quando terminou, Silvia o colocou na poltrona da sala e sorriu. "Agora você está pronto para fazer alguém feliz novamente." No dia seguinte, ela encontrou uma velha caixa de papelão e começou a consertar todos os brinquedos esquecidos que conseguiu encontrar. Caminhões quebrados, bonecas sem cabeça, quebra-cabeças com cantos faltando. Ela os remendou, pintou, abraçou. Um surto de energia parecia ter tomado conta dela. Não era apenas o movimento cuidadoso de agulha e linha. Era o propósito renascido em suas veias. Enquanto costurava, cantarolava músicas antigas, daquelas que sua mãe lhe ensinara quando criança. Melodias que não cantava há décadas. Quando sua vizinha, Dona Cleusa, a viu costurando até tarde da noite, franziu a testa. Na sua idade? Por que se incomodar? Silvia apenas sorriu. Porque alguém ainda precisa disso.
Ninguém quer velharias, Sílvia. Você deveria descansar. Mas Sílvia não podia descansar. Algo dentro dela havia despertado. Algo há muito enterrado. Sob anos de invisibilidade, o apartamento pequeno logo se tornou um canteiro de obras. Na mesa da sala, brinquedos de pelúcia aguardavam novos olhos. No sofá, bonecas sem cabelo faziam fila para receber novas madeixas feitas com lã colorida. E no quarto de costura, que há anos servia apenas como depósito, Sílvia havia reativado sua antiga máquina Singer, aquela que sua mãe lhe dera quando completou 18 anos. Cada peça quebrada parecia contar uma história. Um carrinho sem rodas trazia marcas de mãos pequenas que o seguraram com carinho. Uma boneca sem braço ainda conservava o cheiro de perfume infantil. E um livro de pano, quase desfeito pelo uso, continha marcas de mordidas que só poderiam ter sido feitas por um bebê em fase de dentição. Vocês foram todos amados, dizia Sílvia para os brinquedos como se pudessem ouvi-la, e serão amados novamente. Sua aposentadoria modesta mal cobria suas despesas mensais, mas Sílvia não hesitou em usar uma parte de suas economias para comprar materiais. Linhas coloridas, botões diversos, retalhos de tecidos, tintas não tóxicas e até mesmo pequenas ferramentas para consertar as partes plásticas dos brinquedos. O dinheiro que ela guardava para emergências tinha finalmente encontrado seu propósito. Uma semana depois, ela caminhou até o orfanato perto da periferia da cidade. Seus braços estavam cheios de brinquedos restaurados, limpos, macios, vibrantes. Ela estava nervosa, incerta se ao menos a deixariam entrar. A caminhada até o Lar Esperança foi mais longa do que Sílvia imaginava. O orfanato ficava no extremo da zona leste de São Paulo, a quase 2 horas de ônibus de sua casa. Com sua sacola pesada de brinquedos, ela fez o trajeto lentamente, parando várias vezes para descansar. As pessoas no ônibus a olhavam com curiosidade, algumas oferecendo ajuda, outras simplesmente ignorando a senhora de cabelos brancos com uma sacola colorida no colo. O Lar Esperança era um prédio simples, pintado de azul claro, cercado por um muro alto. Um portão de ferro com uma placa desbotada anunciava o nome da instituição e os horários de visita. Sílvia chegou exatamente às 2 da tarde, horário em que as visitas eram permitidas. A diretora olhou para ela com desconfiança. "Estes são feitos à mão?" "Sim", Sílvia assentiu. "Eu mesma os consertei. Não costumamos aceitar itens usados. As crianças, elas já tiveram o suficiente de coisas de segunda mão." O sorriso de Sílvia desapareceu, mas ela assentiu e virou-se para sair. Então uma vozinha veio do corredor. "Espere!" Uma menina não mais velha que 5 anos espiou com olhos grandes e cabelo bagunçado. Ela apontou para o ursinho de pelúcia que Sílvia segurava. "É para mim?" Sílvia hesitou. Então ela se ajoelhou, tremendo ligeiramente, e estendeu o urso. "Ele é seu agora." A menina correu até ela, agarrando o urso como um tesouro perdido. Ela enterrou o rosto em seu pelo macio e começou a chorar. Lágrimas reais, silenciosas, doloridas. Os olhos da diretora se encheram de lágrimas. Por favor, traga o resto para dentro." Naquela tarde, dezenas de crianças se reuniram na sala comum, cada uma recebendo um brinquedo, não de plástico, não de fábrica, mas feito com cuidado, com história, com mãos que lembravam o amor. Algumas abraçavam seus brinquedos, algumas dançavam, algumas apenas olhavam atônitas. Um menino sussurrou: "Ninguém nunca fez nada só para mim antes." A diretora, Dona Teresa, observava a cena com uma mistura de surpresa e emoção. Trabalhava naquele orfanato havia 15 anos e raramente via as crianças tão animadas.
Muitas delas chegavam ali traumatizadas, fechadas em si mesmas, desconfiadas de qualquer gesto de carinho. Mas ali estavam elas, abraçando os brinquedos de Sílvia como se fossem velhos amigos perdidos. "Como a senhora consegue fazer isso?" perguntou Teresa, enquanto servia um copo de água para Sílvia, que agora estava sentada em uma cadeira, visivelmente cansada da viagem. "Fazer o quê?" perguntou Sílvia. "Transformar coisas velhas em algo que parece novo, que parece especial." Sílvia tomou um gole de água antes de responder. "Quando você já viveu tanto quanto eu, percebe que nada está realmente quebrado além do conserto. Às vezes, as costuras mais visíveis são as que mais contam histórias." No outro lado da sala, a pequena Jéssica, a menina que havia recebido o primeiro urso, agora mostrava o brinquedo para as outras crianças. O urso, que Sílvia havia encontrado no lixo apenas uma semana antes, agora era o centro das atenções. Admirado por todos os pequenos olhos curiosos. "Ele se chama Tobias", anunciou Jéssica com autoridade, apresentando o urso como se fosse uma celebridade. "E ele vai morar no meu quarto para sempre." Teresa sorriu para Sílvia. "A Jéssica está conosco há 6 meses. Esta é a primeira vez que a vejo sorrir assim." Quando chegou a hora de Sílvia ir embora, as crianças fizeram fila para se despedir. Pequenas mãos apertaram as suas. Vozes infantis agradeceram em uníssono. E Jéssica, ainda segurando firmemente seu urso Tobias, deu um abraço apertado em Sílvia, sussurrando um obrigada tão pequeno quanto sincero. No caminho de volta para casa, mesmo com o ônibus balançando e o barulho da cidade ao redor, Sílvia sentia uma leveza que não experimentava. Há anos, era como se cada abraço, cada sorriso infantil tivesse preenchido um espaço vazio dentro dela, um espaço que nem mesmo sabia existir. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A primeira visita de Sílvia ao Lar Esperança marcou o início de uma rotina que logo tomou conta de seus dias. Acordar cedo, tomar café rapidamente e dedicar as manhãs à busca por brinquedos descartados tornou-se seu novo propósito de vida. Ela percorria os bairros vizinhos com uma sacola de pano, recolhendo tesouros esquecidos em lixeiras, feiras de usados e até mesmo em pontos de descarte de móveis antigos. Suas mãos, que antes tremiam ao segurar uma xícara de chá, agora encontravam firmeza quando manejavam agulha e linha. Os óculos de leitura, que costumavam ficar esquecidos na gaveta da cômoda, tornaram-se seu acessório inseparável, pendurados em um cordão colorido ao redor do pescoço. E o quarto de costura, antes um depósito de lembranças empoeiradas, transformou-se em uma oficina vibrante de cores e possibilidades. Cada brinquedo tinha seu próprio processo de restauração. Primeiro, uma limpeza minuciosa com sabão neutro. Depois, a avaliação dos danos. Costuras rompidas, membros faltantes, enchimentos perdidos, e então o trabalho meticuloso de renovação, onde cada ponto dado era uma promessa silenciosa de um novo começo. Uma terça-feira, enquanto vasculhava uma caixa de doações deixada na calçada de uma casa em reforma, Sílvia encontrou uma boneca antiga que lhe chamou especial atenção. Era uma boneca de pano, com traços delicados pintados à mão no rosto de tecido, mas que havia perdido quase todo o enchimento e tinha apenas alguns fios descoloridos onde antes existiria uma cabeleira. "Olá, pequena", sussurrou Sílvia, tomando-a nas mãos com cuidado. "Você já teve dias melhores, não é?" A boneca lhe lembrava uma que tivera na infância, presente de sua avó, em uma época em que brinquedos industrializados ainda eram raros no Brasil dos anos 1950. Sílvia decidiu que aquela boneca receberia um tratamento especial.
Não seria apenas restaurada, mas completamente transformada. Naquela noite, depois de lavar cuidadosamente o tecido desbotado da boneca, Sílvia procurou em suas caixas o material perfeito para dar-lhe nova vida. Encontrou um retalho de algodão estampado com pequenas flores que havia guardado de um vestido costurado décadas atrás. Perfeito, pensou, enquanto cortava o tecido com a precisão que só os anos de prática poderiam proporcionar. Trabalhou por 3 noites seguidas na boneca. Refez o corpo com um novo tecido florido, encheu-o com fibra sintética macia, costurou um vestido miniatura com rendas delicadas e, por fim, criou um cabelo luxuoso com fios de lã dourada cuidadosamente, costurados um a um. Quando terminou, a boneca estava irreconhecível, não mais um objeto descartado, mas uma peça única, cheia de personalidade e charme. Vou chamá-la de Tina, decidiu Sílvia, arrumando o vestidinho da boneca. Você será perfeita para alguma menina especial. Na quinta-feira seguinte, quando fez sua segunda visita ao orfanato, Sílvia levou a recém-batizada Tina, junto com mais meia dúzia de brinquedos restaurados. Enquanto caminhava pelos corredores do Lar Esperança, seguindo a diretora Teresa, notou uma menina sentada sozinha em um canto da sala de brinquedos. Era uma garota de aproximadamente 7 anos, com cabelos escuros presos em 2 tranças desiguais e um olhar distante que parecia não se interessar pelo barulho alegre das outras crianças ao redor. «Quem é aquela menina?» perguntou Sílvia, discretamente à diretora. Teresa olhou na direção indicada e suspirou suavemente. «Aquela é o Yara. Chegou há 2 meses. Ainda não se adaptou bem. Não brinca com as outras crianças, quase não fala. Os assistentes sociais a encontraram vivendo em condições muito precárias após a avó, que a criava, falecer.» Sílvia sentiu um aperto no peito. Sem dizer nada, caminhou até onde a menina estava. O Yara não ergueu os olhos quando Sílvia se aproximou, continuando a riscar um papel com um lápis de cor já bastante curto. «Olá, Yara», disse Sílvia suavemente, agachando-se com alguma dificuldade para ficar na altura dos olhos da menina. «Eu trouxe alguém que está muito ansiosa para te conhecer.» Lentamente, Sílvia colocou a boneca Tina no chão, ao lado de Yara. A princípio, a menina não reagiu, mas então, quase imperceptivelmente, seus olhos se moveram para o brinquedo. Sílvia observou como os dedos pequenos hesitaram antes de tocar o tecido florido do vestido da boneca. «Ela se chama Tina», continuou Sílvia. «E, sabia? Ela também é nova por aqui e está procurando uma amiga especial.» Por um momento, o tempo pareceu congelar. Então, em um movimento súbito que surpreendeu até mesmo Teresa, que observava de longe, o Yara pegou a boneca e a abraçou fortemente contra o peito. Seus olhos, antes tão vazios, agora brilhavam com lágrimas não derramadas. «Obrigada», sussurrou o Yara tão baixo que Sílvia quase não escutou. Foi o primeiro som que a menina emitiu voluntariamente em semanas, conforme Teresa contaria. Mais tarde, emocionada com a transformação, daquele dia em diante, de Sílvia visitava o orfanato todas as quintas-feiras. Levava sempre novos brinquedos restaurados, mas também passou a ensinar às crianças mais velhas como consertar seus próprios brinquedos. Improvisou pequenas oficinas, onde mostrava como pregar botões, como fazer pequenos reparos em pelúcias rasgadas, como transformar meias órfãs em fantoches divertidos. Teresa disponibilizou uma sala pequena, onde Sílvia poderia trabalhar com as crianças. Ali, entre risos e histórias compartilhadas, formava-se um vínculo que ia muito além do ato de consertar brinquedos. Era um espaço onde as crianças aprendiam que elas próprias podiam transformar sua realidade, que tinham o poder de consertar aquilo que parecia irremediavelmente quebrado. Em casa, nos dias entre as visitas ao orfanato, Sílvia continuava
seu trabalho incansável. Seu pequeno apartamento tornou-se um verdadeiro ateliê de restauração. A mesa da sala estava sempre coberta por tecidos coloridos, linhas de todos os tons, botões de diferentes tamanhos e formas. O cheiro de cola e tinta misturava-se ao aroma do café que ela preparava para se manter alerta durante as longas horas de trabalho. Os vizinhos, que antes mal notavam sua existência, começaram a reparar na mudança. Dona Cleusa, a vizinha, que havia questionado seu esforço, agora parava para conversar quando a encontrava no corredor do prédio. "Você parece diferente, Silvia", comentou certa vez. "Mais viva." Silvia sorriu, ajustando os óculos no rosto. "É porque finalmente encontrei algo que me faz sentir útil novamente." Foi Dona Cleusa quem, impressionada com a transformação da vizinha, mencionou o trabalho de Silvia para sua filha, uma jornalista do jornal de bairro. A jovem repórter, intrigada com a história, marcou uma entrevista. Silvia nunca havia sido entrevistada antes. Arrumou-se com seu melhor vestido, aquele azul marinho com pequenas flores brancas que guardava para ocasiões especiais. Penteou o cabelo com cuidado e até passou um batom suave nos lábios. Quando a jornalista chegou, Silvia a recebeu com uma bandeja de biscoitos caseiros e um sorriso tímido. "Não sei se minha história é interessante", disse ela, enquanto a repórter tirava um pequeno gravador da bolsa. "Só estou consertando brinquedos velhos." "É muito mais que isso, dona Silvia", respondeu a jornalista, preparando seu bloco de anotações. "A senhora está devolvendo esperança." A reportagem foi publicada uma semana depois com o título "A Costureira de Sorrisos. Como Dona Silvia transforma brinquedos quebrados e corações solitários." O texto contava a história de Silvia, sua vida como costureira, os anos de solidão após a aposentadoria e a redescoberta de propósito através do trabalho com os brinquedos e as crianças do orfanato. Mas o que ninguém esperava era a repercussão que a simples matéria de jornal de bairro alcançaria. Uma prima que Silvia não via há anos viu a reportagem e compartilhou nas redes sociais. Dali, a história foi replicada, comentada, compartilhada. Em poucos dias, o telefone de Silvia, que raramente tocava, não parava de tocar. Você esperaria que, após todas essas visitas ao orfanato, as histórias tristes das crianças deixassem Silvia deprimida, mas o contrário acontecia. Cada visita a enchia mais de energia e propósito. Cada sorriso conquistado era combustível para continuar sua missão. A transformação era visível não apenas nos brinquedos que restaurava, mas nela mesma. Seu andar, antes curvado e hesitante, agora demonstrava confiança. Suas rugas, especialmente ao redor dos olhos, pareciam mais suaves quando sorria, e sorrir tornara-se um hábito frequente. Até mesmo sua saúde parecia responder positivamente à nova rotina. As dores nas articulações, que antes a incomodavam constantemente, agora pareciam menos intensas, como se o próprio corpo celebrasse o renascimento de seu espírito. Uma tarde, enquanto arrumava os materiais para sua visita ao orfanato, Silvia recebeu uma ligação inesperada. Era sua sobrinha Vanessa, aquela mesma que certa vez comentara sobre sua falta de utilidade. A jovem raramente ligava, e quando o fazia, geralmente era por alguma obrigação familiar ou para pedir algum favor. "Tia Silvia?" A voz soou hesitante do outro lado da linha. "Vi seu nome no jornal. É verdade toda essa história sobre os brinquedos?" "Sim, querida", respondeu Silvia, continuando a arrumar sua sacola enquanto segurava o telefone entre o ombro e a orelha. "Estou consertando brinquedos para as crianças do Lar Esperança." Houve um momento de silêncio antes que Vanessa falasse novamente. Eu não sabia que a senhora ainda costurava. Achei que tinha parado completamente depois que fechou o ateliê."
Sílvia sorriu para si mesma. Eu também achei, por muito tempo, mas às vezes a vida nos surpreende. Mais um silêncio, este mais longo. Então, com uma voz diferente, mais suave, Vanessa perguntou: A senhora aceitaria uma visita? Eu gostaria de ver esse seu trabalho e talvez ajudar um pouco. O coração de Sílvia acelerou. Fazia quase um ano que não via a sobrinha. Claro, querida, seria maravilhoso ter sua companhia. No dia seguinte, para sua surpresa, Vanessa não veio sozinha. Trouxe consigo seu filho de 8 anos, Vitor, um menino esperto e curioso que Sílvia mal conhecia, devido aos raros encontros familiares. O menino observava tudo com olhos arregalados, enquanto Sílvia mostrava os brinquedos em diferentes estágios de restauração. Essa boneca vai ganhar um vestido novo, explicava Sílvia ao menino, que tocava com cuidado os tecidos espalhados sobre a mesa. A senhora consegue consertar qualquer brinquedo? Perguntou Vitor, claramente fascinado. Quase qualquer um, respondeu Sílvia com um sorriso. Alguns são mais desafiadores que outros, mas sempre há um jeito. Foi então que o menino timidamente abriu sua mochila e tirou de lá um robô de plástico em estado lastimável. Faltavam-lhe um braço e várias peças menores. A tinta estava descascada e o mecanismo que deveria fazê-lo andar estava obviamente quebrado. O vovô me deu antes de ir para o céu, explicou o menino com uma seriedade comovente. Mamãe disse que não tem conserto, mas... Sílvia pegou o robô das mãos pequenas, examinando-o com atenção. Era um brinquedo antigo, daqueles que não se fabricavam mais. O conserto seria complexo, exigiria peças que talvez fossem difíceis de encontrar. Mas ao ver a esperança nos olhos do menino, soube imediatamente qual seria sua resposta. Vai demorar um pouco, disse ela, ajustando os óculos para examinar melhor o mecanismo. Mas vamos fazer este rapazinho funcionar novamente. O rosto de Vitor se iluminou com um sorriso que atingiu Sílvia direto no coração. Ao lado, Vanessa observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo mais. Talvez arrependimento por ter mantido distância da tia por tanto tempo, privando seu filho desta conexão especial. A tia Sílvia sempre foi mágica. Com as mãos, comentou Vanessa, passando a mão nos cabelos do filho. Quando eu era pequena, achava que ela podia consertar o mundo inteiro. Sílvia sorriu, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. O reconhecimento de sua própria importância na vida daqueles que amava. Bem, não posso consertar o mundo inteiro, respondeu ela, guardando cuidadosamente o robô, quebrado em uma caixa, mas posso consertar um pedacinho dele de cada vez. Foi no final daquela tarde, depois que Vanessa e Vitor foram embora com a promessa de retornar no sábado seguinte, que Sílvia recebeu outra surpresa. O telefone tocou novamente, e a voz do outro lado era da diretora Teresa, do orfanato. Dona Sílvia, depois que sua história saiu no jornal, algo incrível aconteceu, disse Teresa, mal contendo a excitação. Começamos a receber doações, muitas doações, não apenas de dinheiro, mas de brinquedos usados de todos os tipos. As pessoas estão perguntando se a senhora poderia restaurá-los para nossas crianças. Sílvia ficou momentaneamente sem palavras. Seu pequeno projeto, que começara com um único ursinho encontrado no lixo, agora ganhava proporções que jamais imaginara. São muitos brinquedos, Teresa? Perguntou enfim, preocupada com sua capacidade de dar conta sozinha de tanto trabalho. Muitos mesmo, dona Sílvia, o suficiente para encher uma sala inteira. Mas também recebemos ofertas de voluntários. Pessoas que querem aprender com a senhora, que querem ajudar no trabalho de restauração. Naquela noite, após desligar o telefone, Sílvia ficou por muito tempo sentada em sua poltrona, contemplando a transformação que sua vida sofrera em tão pouco tempo.
De uma senhora idosa e solitária, considerada sem utilidade pela própria família, ela agora se via no centro de um movimento que crescia organicamente, tocando cada vez mais vidas. Ao olhar para suas mãos, mãos que conheciam o poder de transformar, de curar, de criar, Sílvia sentiu uma certeza profunda. Nunca é tarde demais para redescobrir o próprio valor. Nunca é tarde demais para fazer a diferença. Foi quando uma ideia começou a formar-se em sua mente. Uma ideia ambiciosa, talvez até audaciosa, para uma mulher de 75 anos. Mas se havia aprendido algo nessas últimas semanas, era que a idade era apenas um número, não uma sentença. Um ateliê de restauração, murmurou para si mesma, enquanto seus olhos brilhavam com a visão do que poderia ser. Um lugar onde crianças e adultos possam aprender juntos, onde brinquedos ganhem nova vida, onde histórias possam ser reescritas. Mas o caminho para realizar este sonho seria mais desafiador do que Sílvia poderia imaginar. E novos capítulos de sua própria história estavam apenas começando a ser escritos. E agora, o que acontecerá quando o sonho de Sílvia começar a crescer além das paredes de seu pequeno apartamento? Será que a idade realmente será um obstáculo ou uma vantagem nesta nova fase de sua vida? A história de Sílvia, a costureira, de sorrisos, havia apenas começado seu ponto mais transformador. O impacto da reportagem sobre o trabalho de Sílvia se espalhou de forma inesperada. O que começou como uma simples matéria em um jornal de bairro foi reproduzido em blogs, compartilhado em grupos de redes sociais e, eventualmente, chamou a atenção de um programa de televisão local que fazia reportagens sobre heróis anônimos de São Paulo. Numa quarta-feira chuvosa, Sílvia recebeu em seu pequeno apartamento uma equipe de televisão composta por um repórter entusiasmado, um cinegrafista e uma produtora. Nervosa como nunca estivera em sua vida, ela havia passado a manhã inteira arrumando o apartamento, escondendo a bagunça criativa de linhas, tecidos e brinquedos em processo de restauração. Não precisava ter arrumado tudo, dona Sílvia, disse a produtora, uma jovem de olhos vivos que imediatamente começou a rearranjar os brinquedos restaurados de volta à mesa central. Queremos mostrar exatamente seu processo de trabalho, seu espaço criativo. A entrevista durou quase 2 horas. Sílvia mostrou como restaurava os brinquedos, falou sobre as crianças do orfanato, sobre como cada peça quebrada tinha uma história e merecia uma segunda chance. Com as mãos trêmulas no início, ela foi relaxando aos poucos, deixando que sua paixão pelo trabalho falasse mais alto que sua timidez. A senhora nunca pensou em expandir este projeto? Perguntou o repórter, enquanto Sílvia demonstrava como costurava um novo braço em uma boneca. Bem, para ser sincera, começo a achar que meu apartamento está ficando pequeno demais, respondeu ela com um sorriso tímido. Sonho com um espaço maior, onde outras pessoas possam aprender e ajudar. Um verdadeiro ateliê de restauração. Ela não imaginava o impacto que essas palavras simples teriam. A reportagem foi ao ar no fim de semana seguinte, em horário nobre. Sílvia assistiu sozinha, sentada na beirada de sua poltrona, nervosa demais para convidar alguém para acompanhá-la. Viu-se na tela, suas mãos enrugadas, trabalhando com delicadeza em um pequeno caminhão de madeira, sua voz contando como cada brinquedo era uma promessa de alegria renovada. O telefone começou a tocar ainda durante a exibição do programa. Era Vanessa, sua sobrinha. Tia, a senhora está linda na televisão. Vitor está pulando de alegria aqui, dizendo para todos os amigos que a tia-avó dele é famosa. Mal desligou, o telefone tocou novamente. Era Dona Cleusa, a vizinha. Depois Teresa, do orfanato. Depois pessoas que Sílvia mal conhecia. Vizinhos com quem trocara apenas cumprimentos ocasionais nos corredores do prédio. Todos queriam parabenizá-la, expressar admiração, oferecer ajuda.
Na manhã seguinte, enquanto Silvia ainda tentava processar a repentina atenção, recebeu uma visita inesperada. Um homem de cerca de 50 anos, vestido formalmente, apresentou-se como Xavier Mendonça, proprietário de uma pequena rede de lojas de brinquedos. Dona Silvia, fiquei profundamente tocado com sua história, disse ele, sentado desajeitadamente na poltrona da sala. Perdi minha mãe há 2 anos. Ela também era costureira e tinha esse mesmo olhar que a senhora tem quando fala dos brinquedos. Silvia serviu café, observando o homem com curiosidade. Xavier parecia genuinamente emocionado, girando a xícara entre as mãos enquanto continuava. Tenho uma proposta para... Senhora, uma das minhas lojas no centro tem um espaço nos fundos que não estamos utilizando. Era um depósito, mas está vazio há meses. São cerca de 80 metros quadrados, com boa iluminação, banheiro, até uma pequena cozinha. Silvia piscou, incerta sobre onde a conversa estava indo. Gostaria de oferecer este espaço para a senhora montar seu ateliê de restauração, sem custo algum, pelo tempo que precisar. A xícara que Silvia segurava tremeu, derramando um pouco de café no pires. Senhor Xavier, isso é muito generoso, mas não posso aceitar. Deve valer muito dinheiro e eu... Dona Silvia, interrompeu Xavier suavemente, não é apenas generosidade, é também um bom negócio para mim. Ele sorriu, colocando a xícara sobre a mesa. Pense bem, um ateliê de restauração de brinquedos nos fundos de uma loja de brinquedos? As pessoas virão trazer os brinquedos quebrados e, enquanto esperam, passearão pela loja. É publicidade, é criar um diferencial em tempos onde as grandes redes estão esmagando pequenos lojistas como eu. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para os brinquedos em vários estágios de restauração espalhados pelo pequeno apartamento. Além disso, a senhora precisará de materiais. Posso fornecê-los a preço de custo. E quanto aos brinquedos que não têm conserto? Com sua permissão, podemos colocar uma caixa de doações na loja, sugerindo que as pessoas comprem um brinquedo novo para cada brinquedo velho que trouxerem para a restauração, como um ato de solidariedade. Esses brinquedos iriam para o orfanato, é claro. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Aos 75 anos, Silvia estava confortável em sua rotina, em seu pequeno mundo. Transferir-se para um espaço maior, lidar com mais pessoas, assumir mais responsabilidades, seria um grande passo. Posso pensar a respeito? Pediu ela, sentindo o coração acelerado. Claro, dona Silvia, tome o tempo que precisar, respondeu Xavier, levantando-se para partir. Na porta, acrescentou, e se aceitar, gostaria de ser seu primeiro aluno. Sempre quis aprender a consertar os brinquedos do meu filho, mas nunca tive jeito para isso. Depois que Xavier saiu, Silvia sentou-se novamente em sua poltrona, sentindo uma mistura de excitação e medo. O sonho do ateliê, que apenas algumas semanas antes parecia uma fantasia distante, agora estava literalmente batendo à sua porta. Mas estaria ela, aos 75 anos, pronta para este novo desafio? Naquela noite, enquanto costurava o cabelo de uma boneca, Silvia conversou com ela como se a pequena figura pudesse responder. O que você acha, Clarinha? Uma velha como eu começando um negócio a esta altura da vida? Parece loucura, não é? Mas enquanto suas mãos trabalhavam, sua mente vagava pelas possibilidades. Um espaço maior significaria poder ajudar mais crianças. Significaria poder ensinar sua arte a outros. Significaria, talvez, criar algo que continuasse mesmo quando ela não estivesse mais aqui. Na manhã seguinte, Silvia acordou com uma decisão formada. Ligou para Xavier e aceitou sua proposta. Em seguida, ligou para Vanessa. Querida, vou precisar de sua ajuda. Estou prestes a fazer uma grande mudança. As próximas semanas foram um turbilhão de atividades.
O espaço oferecido por Xavier era mais amplo do que Sílvia imaginara e precisava de algumas adaptações para se tornar um ateliê funcional. Xavier, fiel à sua palavra, contratou um pequeno grupo de trabalhadores para limpar, pintar e instalar melhores sistemas de iluminação. Vanessa, surpreendendo Sílvia com seu entusiasmo, assumiu o papel de organizadora, ajudando a planejar a disposição dos móveis, a aquisição de materiais, a criação de um sistema para receber e devolver os brinquedos. Até mesmo Vitor, o sobrinho neto, envolvia-se animadamente, oferecendo sugestões sobre quais ferramentas seriam mais úteis para diferentes tipos de conserto. "A senhora precisará de um nome para o ateliê", disse Vanessa, enquanto organizavam caixas com materiais. "Algo que reflita o que faz aqui." Sílvia pensou por um momento. "Que tal segunda chance? Porque é isso que estamos dando a esses brinquedos. E, de certa forma, é o que eles estão me dando também." No dia da inauguração, um sábado ensolarado de primavera, Sílvia mal podia acreditar na transformação. O espaço antes vazio, agora era um colorido ateliê com grandes mesas de trabalho, prateleiras organizadas com materiais diversos, uma pequena sala de espera com livros infantis e, ao centro, uma vitrine onde os brinquedos já restaurados eram expostos antes de seguirem para seus novos donos. A equipe do jornal e da televisão retornou para cobrir a inauguração. Estavam lá também Vanessa e Vitor, alguns vizinhos do prédio onde Sílvia morava, Teresa e algumas crianças do orfanato, e uma dúzia de pessoas curiosas que haviam visto a reportagem e queriam conhecer a costureira de sorrisos, como Sílvia, que fora carinhosamente apelidada pela mídia. "Nunca imaginei que aos 75 anos estaria começando um novo capítulo em minha vida", disse Sílvia para a pequena multidão reunida, sua voz trêmula de emoção. "Mas aprendi que nunca é tarde demais para redescobrir nosso propósito. Cada um de nós tem algo a oferecer, independentemente da idade." Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Uyara, a menina do orfanato que recebera a boneca Tina semanas atrás. A criança, antes tão retraída, agora sorria timidamente, segurando a mão de Teresa. Junto ao peito, como sempre, carregava sua inseparável boneca. "Este ateliê não é apenas sobre consertar brinquedos", continuou Sílvia. "É sobre lembrar que todos precisamos, às vezes, de um pouco de cuidado para voltarmos a ser quem realmente somos. É sobre acreditar que não há nada tão quebrado que não possa ser, de alguma forma, restaurado." As semanas seguintes foram de ajustes e aprendizados. No início, poucos brinquedos chegavam para a restauração. Sílvia aproveitou esse período, mais tranquilo, para organizar seus métodos, criar fichas para cada brinquedo recebido, estabelecer prazos realistas para os concertos mais complexos. Xavier, cumprindo sua promessa, tornou-se seu primeiro aluno regular. Toda terça-feira, após o fechamento da loja, ele passava 1 hora no ateliê, aprendendo pacientemente a costurar, colar, lixar, pintar. Suas mãos grandes e desajeitadas contrastavam com as pequenas agulhas e botões, provocando risos tanto dele quanto de Sílvia quando algo dava errado. "Dona Sílvia, a senhora torna isso parecer tão fácil", queixou-se ele após furar o dedo pela terceira vez, tentando costurar um rasgão em um urso de pelúcia. "É questão de prática, Xavier", respondeu ela com um sorriso gentil, "e de acreditar que cada erro é apenas um passo no caminho do aprendizado." Lentamente, o fluxo de brinquedos começou a aumentar. Primeiro vieram os clientes da loja, curiosos sobre o novo serviço. Depois, pais que haviam lido sobre o projeto no jornal ou visto na televisão. Logo, havia uma pequena, mas constante, fila de espera para os serviços de restauração. Seguindo a sugestão de Vanessa, Sílvia começou,
a oferecer oficinas semanais, ensinando técnicas básicas de restauração para pequenos grupos. Para sua surpresa, as inscrições se esgotavam rapidamente. Havia pais querendo aprender para consertar os brinquedos dos filhos, professores buscando novas atividades para suas salas de aula e muitos idosos como ela, ansiosos por encontrar um hobby significativo para ocupar seu tempo. Nunca pensei que haveria tanto interesse, comentou Silvia com Teresa durante uma de suas visitas ao orfanato, que agora ocorriam às segundas-feiras, dia em que o ateliê estava fechado. As pessoas estão cansadas do descartável, dona Silvia, respondeu Teresa. No fundo, todos querem acreditar que as coisas e as pessoas podem ter uma segunda chance. Foi durante uma dessas oficinas que Silvia conheceu Vilma, uma senhora de 68 anos, viúva, com olhos vivos e mãos habilidosas. Vilma aprendeu as técnicas com surpreendente rapidez e logo estava ajudando Silvia com os casos mais complexos. Trabalhei como enfermeira a vida toda, explicou Vilma enquanto consertavam, juntas, uma casa de bonecas com vários detalhes danificados. Acho que os anos costurando ferimentos me deram uma certa vantagem. As duas se tornaram amigas rapidamente, unidas por histórias de vida semelhantes e pelo amor ao trabalho meticuloso de restauração. Quando o volume de brinquedos para consertar começou a superar a capacidade de Silvia, foi natural convidar Vilma para se tornar sua assistente regular. Não posso pagar muito, advertiu Silvia. O ateliê ainda está começando, querida, interrompeu Vilma com uma risada. Tenho minha aposentadoria. Não preciso de dinheiro, preciso de propósito. E este lugar, ela gesticulou ao redor, para as mesas cheias de brinquedos em diversos estágios de restauração. Está me dando exatamente isso. Com Vilma ajudando regularmente, Silvia pôde dedicar mais tempo às oficinas e às visitas ao orfanato. O relacionamento com as crianças do lar Esperança florescia. Algumas das mais velhas, especialmente, demonstravam um verdadeiro talento para o trabalho de restauração. O Yara, a menina que recebera a boneca Tina, destacava-se particularmente. Com o passar do tempo, ela havia saído de sua concha, tornando-se mais comunicativa, mais presente. Agora, aos 8 anos, já dominava técnicas básicas de costura e demonstrava uma criatividade notável ao redecorar roupas de bonecas ou criar acessórios para os brinquedos restaurados. Ela tem um dom, comentou Silvia com Teresa em uma tarde, observando a menina trabalhar concentrada em um pequeno projeto. Lembra-me de mim mesma nessa idade. Sabe, respondeu Teresa pensativamente. A assistente social mencionou que estão procurando uma família para o Yara. Ela está em idade difícil para adoção. A maioria dos casais prefere bebês ou crianças mais novas. Silvia sentiu um aperto no peito. A ideia de Yara finalmente saindo de sua concha apenas para enfrentar a desilusão de não encontrar uma família era dolorosa demais. Naquela noite de volta ao seu apartamento, que agora parecia estranhamente vazio, sem a presença constante dos brinquedos em restauração, Silvia não conseguia tirar o Yara de seus pensamentos. A menina havia encontrado algo em que era boa, algo que a fazia brilhar, e Silvia sentia que tinha uma responsabilidade nisso. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte-nos nos comentários. Nos dias que se seguiram, uma ideia começou a se formar na mente de Silvia. Uma ideia louca, ousada, assustadora. Aos 75 anos, estaria ela realmente considerando... Tia, disse Vanessa uma tarde, enquanto ajudava a organizar materiais no ateliê. A senhora está especialmente quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Silvia hesitou. Não havia compartilhado seus pensamentos com ninguém ainda. Parecia cedo demais, incerto demais. E, no entanto, a ideia crescia dentro dela com uma força impossível de ignorar. Vanessa, começou.
Ela lentamente: o que você acharia se eu... Ela fez uma pausa, buscando coragem. Se eu adotasse uma criança? A sobrinha derrubou a caixa de botões que segurava, espalhando-os pelo chão. Tia Sílvia, a senhora não pode estar falando sério. Por que não? Perguntou Sílvia, abaixando-se para ajudar a recolher os botões. Estou velha, sei disso. Mas tenho saúde, tenho um teto, tenho uma renda estável agora com o ateliê e, mais importante, tenho amor para dar. Vanessa parecia genuinamente chocada. Mas a responsabilidade, o trabalho, a energia necessária, criar uma criança, não é fácil, tia. Eu sei disso, respondeu Sílvia calmamente. Também sei que não viverei para sempre. Mas todo o tempo que eu puder dar a uma criança que precisa de amor, não seria isso melhor do que nada? A discussão continuou por horas. Vanessa levantou todas as objeções possíveis. A idade de Sílvia, as complicações legais, as dificuldades práticas. Sílvia ouviu pacientemente, reconhecendo a validade de muitas preocupações, mas mantendo-se firme em sua convicção de que poderia oferecer um lar, mesmo que temporário, para uma criança como o Yara. Olhe ao seu redor, Vanessa, disse Sílvia, gesticulando para o ateliê cheio de vida. Há 6 meses, eu era apenas uma velha senhora solitária, considerada sem utilidade pela própria família. Agora estou dirigindo um negócio, ensinando, fazendo a diferença. Descobri que a idade é apenas um número. É o que fazemos com nosso tempo que importa. Vanessa suspirou, percebendo que não conseguiria dissuadir a tia. E se propusermos um meio termo? A senhora poderia começar como família acolhedora. É um compromisso menor, legalmente mais simples, e daria tempo para ver se funciona para ambas. Família acolhedora. Sílvia não havia considerado essa possibilidade. Era uma solução temporária, mas talvez fosse o primeiro passo necessário. Um teste para ela e para o Yara. Vou pensar nisso, prometeu, e vou conversar com Teresa para ver o que ela acha. Na semana seguinte, durante sua visita regular ao orfanato, Sílvia pediu um momento em particular com Teresa. Expôs sua ideia, suas motivações, suas preocupações. Para sua surpresa, Teresa não pareceu chocada. Sabe, dona Sílvia, já vi casos menos prováveis darem muito certo, comentou a diretora. A lei não impede que pessoas idosas sejam famílias acolhedoras, desde que tenham saúde e condições de cuidar da criança. E a senhora certamente tem demonstrado comprometimento com nossas crianças. Você acha que eu teria chance? Perguntou Sílvia, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Não será fácil, admitiu Teresa. Haverá muitas entrevistas, visitas domiciliares, avaliações, mas se a senhora está disposta a tentar, e se o Yara quiser isso também, vale a tentativa. Quando a conversa terminou, Sílvia foi levada a uma realidade que não havia totalmente considerado. E se o Yara não quisesse? O afeto da menina por ela era evidente, mas daí a querer viver sob o mesmo teto, aceitar Sílvia como uma espécie de avó, era um grande salto. Com o coração acelerado, Sílvia pediu para falar com o Yara em particular. Sentaram-se em um banco no pequeno jardim do orfanato, a boneca Tina entre elas. O Yara, começou Sílvia gentilmente, você gosta de vir ao ateliê para aprender a consertar brinquedos? A menina assentiu vigorosamente. É a melhor parte da semana. E você gostaria de poder fazer isso mais vezes? Talvez todos os dias? Os olhos de Yara se arregalaram. Todos os dias? Como? Sílvia respirou fundo. Estou pensando em me tornar uma família acolhedora. Sabe o que é isso? A menina assentiu novamente, mais lentamente desta vez. É quando uma criança vai morar com uma família por um tempo, até encontrar uma família para sempre. Exatamente, confirmou Sílvia.
E eu estava pensando se você gostaria de ser essa criança que iria morar comigo. Houve um momento de silêncio que pareceu durar uma eternidade. O Yara olhava para o chão, apertando Tina contra o peito. Você quer ser minha avó? Perguntou finalmente em voz baixa. A pergunta atingiu Sílvia como uma onda. Avó. Não havia pensado nesses termos, mas era exatamente isso. Sim, querida, respondeu sentindo lágrimas se formarem. Eu adoraria ser sua avó, mesmo que seja só por um tempo. O Yara ergueu os olhos, e havia neles uma mistura de emoções que partiu o coração de Sílvia. Esperança, medo, desconfiança, desejo. As pessoas sempre prometem coisas, disse a menina, sua voz pequena, mas firme. E depois vão embora. Sílvia entendeu então o peso de sua proposta. Para uma criança que havia conhecido apenas perdas e abandonos, cada novo compromisso trazia tanto esperança quanto medo. O Yara, disse Sílvia, tomando as pequenas mãos entre as suas. Não posso prometer que estarei aqui para sempre, ninguém pode. Mas posso prometer que pelo tempo que estivermos juntas, você será amada, cuidada e respeitada, e que não importa o que aconteça depois, sempre serei sua avó no coração. A menina olhou para suas mãos unidas, depois para Tina, e finalmente de volta para Sílvia. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Eu gostaria de tentar, disse simplesmente. E assim começou a jornada de Sílvia para se tornar família acolhedora de Yara. O processo era, como Teresa havia alertado, complexo e detalhado. Houve visitas de assistentes sociais ao apartamento de Sílvia, entrevistas sobre sua saúde, suas finanças, suas motivações. Houve questionamentos sobre a adequação de uma mulher de 75 anos assumir tal responsabilidade. O que acontecerá à criança se a senhora ficar doente? Perguntou uma das avaliadoras durante uma entrevista particularmente tensa. Tenho um plano de saúde sólido, faço check-ups regulares e minha família estará presente para ajudar, respondeu Sílvia com mais confiança do que realmente sentia. Além disso, o Yara não é um bebê. Ela tem 8 anos, é inteligente e já conhece muitas das dificuldades da vida. As semanas se transformaram em meses. O processo parecia interminável, mas Sílvia mantinha-se resoluta. Enquanto isso, suas visitas ao Yara no orfanato se tornaram mais frequentes. Aos poucos, estabeleciam uma rotina, criavam memórias juntas, construíam a base do que poderia vir a ser uma família. O ateliê Segunda Chance também continuava a florescer. A parceria com Xavier provara-se mutuamente benéfica. O movimento na loja de brinquedos aumentara significativamente desde a abertura do ateliê, e a visibilidade ajudava a trazer mais clientes para os serviços de restauração. As oficinas, agora conduzidas tanto por Sílvia quanto por Vilma, atraíam participantes de diferentes idades e origens. A caixa de doações na entrada da loja estava sempre cheia, garantindo um fluxo constante de brinquedos novos para o orfanato. Nunca imaginei que seria assim, comentou Sílvia com Xavier em uma noite, enquanto fechavam o ateliê após um dia particularmente movimentado. Tudo isso começou com um ursinho encontrado no lixo. Xavier sorriu, fechando a porta do ateliê. Dona Sílvia, a senhora transformou algo que seria descartado em algo valioso. E não falo apenas dos brinquedos. Aquele comentário ficaria com Sílvia nos dias seguintes. Transformação. Era isso que estava acontecendo em sua vida, uma transformação contínua e surpreendente, de costureira a restauradora, de senhora solitária a empreendedora, e agora, possivelmente, de mulher sem utilidade a avó. Quase uma semana depois, a decisão sobre o pedido de Sílvia para se tornar família acolhedora de Yara foi finalmente divulgada.
Teresa ligou em uma manhã de quarta-feira, sua voz transbordando excitação. Aprovaram, dona Sílvia, com algumas condições, mas aprovaram. As condições eram rigorosas, mas razoáveis. Sílvia precisaria fazer um seguro de vida com Vanessa, como beneficiária, para garantir a continuidade dos cuidados com o Yara, caso algo acontecesse. Teria que submeter-se a check-ups médicos trimestrais. E a situação seria reavaliada após 6 meses, para determinar se o arranjo estava funcionando bem para ambas. "Quando posso buscá-la?" perguntou Sílvia, mal contendo a emoção. "Precisamos preparar o Yara", respondeu Teresa. "Sugiro que comecemos com visitas ao seu apartamento nos fins de semana, depois talvez uma pernoite, e gradualmente fazemos a transição completa." Sílvia concordou. A transição gradual seria melhor para o Yara, dando-lhe tempo para se adaptar à ideia de ter um novo lar. O antigo quarto de costura, que já havia sido parcialmente esvaziado quando Sílvia mudou seu ateliê para o espaço oferecido por Xavier, foi completamente transformado. Vanessa ajudou a escolher uma cama confortável, uma pequena escrivaninha, uma estante para livros e brinquedos. As paredes foram pintadas em um tom suave de verde-água, a cor favorita de Yara. "A senhora acha que ela vai gostar?" perguntou Sílvia nervosamente no sábado antes da primeira visita de Yara ao apartamento. Vanessa olhou ao redor do quarto impecavelmente arrumado, com detalhes que mostravam o cuidado e a consideração com que havia sido preparado. Um abajur em forma de estrela na mesa de cabeceira, uma colcha de retalhos coloridos feita à mão, uma pequena cesta onde Tina, a boneca inseparável de Yara, poderia dormir. "Tia", disse Vanessa com os olhos marejados, "ela vai amar. É o quarto mais especial que já vi." O primeiro fim de semana de Yara no apartamento foi uma mistura de momentos doces e desafios inesperados. A menina estava claramente encantada com seu novo quarto, mas também ansiosa, testando limites, verificando se os cuidados de Sílvia eram reais e constantes. "Você pode escovar meu cabelo?" pediu antes de dormir. Um pedido simples que escondia uma pergunta mais profunda. "Você realmente se importa comigo?" Sílvia escovou os longos cabelos negros com ternura, sentindo o pequeno corpo relaxar gradualmente sob seus cuidados. "Sempre que você quiser, meu bem." Nas semanas seguintes, a rotina de visitas se estabeleceu. O Yara passava os sábados e, eventualmente, os domingos no apartamento, ajudando Sílvia a cozinhar, acompanhando-a em pequenas tarefas no bairro ou simplesmente sentando-se ao lado dela enquanto ambas liam ou assistiam televisão. No ateliê, o Yara tinha seu próprio espaço de trabalho, um pequeno canto onde Sílvia a ensinava técnicas mais avançadas de restauração. A menina demonstrava um talento natural, especialmente para trabalhos detalhados que exigiam paciência e precisão. "Ela tem mãos de cirurgiã", comentou Wilma certa vez, observando o Yara recolocar cuidadosamente os fios de cabelo em uma boneca delicada. À medida que o outono cedia lugar ao inverno, o Yara começou a passar noites no apartamento. Uma noite transformou-se em 2, depois em um fim de semana inteiro, depois em feriados prolongados. Cada despedida era um pouco mais difícil, cada reencontro um pouco mais alegre. Em uma noite particularmente fria de julho, enquanto tomavam chocolate quente na sala, o Yara fez a pergunta que Sílvia vinha esperando e temendo. "Vovó", começou ela, o termo que naturalmente havia surgido entre elas. "Quando vou poder ficar aqui para sempre?" Sílvia sentiu o coração saltar. Era a primeira vez que o Yara expressava claramente o desejo de uma mudança permanente. "Bem, querida", respondeu ela cuidadosamente, "isso depende de várias pessoas. Os assistentes sociais precisam ter certeza de que você está feliz e segura aqui. E precisamos completar nosso período experimental, que termina no próximo mês." O Yara assentiu seriamente,
como se processando a informação. Depois de um momento, perguntou: "E se eles disserem que não posso ficar?" A pergunta atingiu Sílvia como um golpe físico. Era uma possibilidade que ela tentava não considerar, embora soubesse que existia. As avaliações haviam sido positivas até agora, mas a idade de Sílvia continuava sendo um fator de preocupação para alguns dos avaliadores. "Se isso acontecer", respondeu ela com cuidado, segurando as mãos pequenas entre as suas, "vamos lidar com isso juntas. Eu continuarei sendo sua avó, mesmo que você não more aqui. Continuaremos nos vendo no ateliê, nos fins de semana, sempre que possível." O Yara pareceu considerar isso, seu rosto sério demais para uma criança de sua idade. "Promete que não vai desistir de mim?" "Prometo com todo o meu coração", respondeu Sílvia, puxando a menina para um abraço apertado. "Nunca, jamais desistirei de você." Naquela noite, depois que o Yara adormeceu, Sílvia sentou-se em sua poltrona, refletindo sobre a conversa. O medo da menina era palpável e compreensível. Para uma criança que já havia experimentado tantas perdas, a ideia de outro abandono era devastadora. Sílvia tomou então uma decisão. Se o sistema não permitisse que ela se tornasse a guardiã permanente de Yara devido à sua idade, ela encontraria outra solução. Talvez Vanessa e seu marido, eles já tinham um filho, mas sempre falavam em dar um irmão ou irmã para Vitor. Não seria o mesmo que ter o Yara sob seu teto, mas manteria a menina na família, conectada a ela. Nas semanas seguintes, Sílvia intensificou seus esforços para garantir que tudo corresse bem. O apartamento estava sempre impecável para visitas surpresa dos assistentes sociais. As rotinas com o Yara eram cuidadosamente mantidas. Tarefas escolares, primeiro, depois tempo no ateliê, refeições saudáveis, horários regulares para dormir. No ateliê, a presença cada vez mais frequente de Yara trazia uma energia especial. As crianças que vinham para oficinas ou que acompanhavam os pais enquanto esperavam por brinquedos em restauração gravitavam naturalmente para ela. Yara, antes tão retraída, agora ajudava pacientemente as crianças menores, mostrando-lhes como fazer pequenos reparos, como cuidar adequadamente de seus brinquedos. "Ela será uma ótima professora um dia", comentou Wilma, observando o Yara explicar calmamente a um menino de 5 anos como recolocar a roda em seu carrinho. "Se ela tiver a chance", respondeu Sílvia, sua voz traindo a preocupação que sentia. Finalmente, chegou o dia da avaliação final. Teresa havia avisado que seria diferente das outras. Haveria uma comissão de 3 pessoas, incluindo um psicólogo especializado em crianças institucionalizadas. A entrevista seria com Yara e Sílvia separadamente e depois juntas. Na manhã da avaliação, Sílvia sentiu o estômago revirar com nervosismo. E se tudo desse errado? E se eles decidissem que ela era velha demais? E se percebessem o quanto ela temia não estar à altura da responsabilidade? "Como está o relacionamento entre vocês? O que vocês farão quando tudo parecer desabar? Será que essa relação improvável pode mesmo dar certo?" "Vovó?", chamou Yara, entrando na cozinha, onde Sílvia preparava o café da manhã, mais por nervosismo do que por fome. "Eu fiz isso para você." A menina entregou um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Dentro havia uma pulseira trançada com fios de lã em diferentes tonalidades de azul e verde. "É para dar sorte hoje", explicou Yara. "As cores são como o mar. Você me disse uma vez que o mar está sempre mudando, mas sempre está lá. Como você e eu." Os olhos de Sílvia se encheram de lágrimas. Em um gesto que se tornara familiar entre elas, abraçou a menina, sentindo a solidez daquele pequeno corpo contra o seu. Não importava o que acontecesse naquela avaliação, pensou Sílvia. O vínculo entre elas já estava formado e nada poderia quebrá-lo. A avaliação durou quase 3 horas
Sílvia foi questionada sobre sua saúde, suas finanças, seus planos para o futuro, suas providências caso algo acontecesse a ela. Respondeu com honestidade, sem tentar esconder suas preocupações, mas destacando também sua determinação. Sei que não sou a candidata ideal no papel, admitiu para a comissão, mas o Yara e eu, nós nos escolhemos. Encontramos uma na outra algo que faltava em nossas vidas, e estou comprometida em dar a ela todo o amor, estabilidade e oportunidades, a que puder, pelo tempo que me for concedido. Depois foi a vez de Yara. Sílvia esperou ansiosamente na sala ao lado, imaginando o que perguntariam à menina, como ela responderia. Quando finalmente foram chamadas juntas, Sílvia notou que os olhos de Yara estavam ligeiramente vermelhos, como se tivesse chorado. A presidente da comissão, uma mulher de meia idade com expressão séria, ajustou os óculos e olhou para ambas. Temos algumas preocupações, começou ela, fazendo o coração de Sílvia afundar. A idade da senhora Sílvia é um fator significativo. Os recursos financeiros, embora adequados no momento, poderiam ser comprometidos por despesas médicas imprevistas. E há a questão da transição para a adolescência, quando o Yara precisará de orientação em questões que podem ser desafiadoras para alguém de outra geração. Sílvia sentiu a mão de Yara apertar a sua sob a mesa. Respirou fundo, preparando-se para o pior. No entanto, continuou a mulher, seu tom suavizando ligeiramente, também observamos fatores excepcionalmente positivos. O vínculo entre vocês é evidente e genuíno. O ambiente familiar é estável e estimulante. E o Yara expressou, com notável clareza, seu desejo de permanecer com a senhora. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Sílvia. Considerando todos os fatores e com algumas condições adicionais, estamos inclinados a aprovar a transição do status de família acolhedora para a guarda permanente. Sílvia mal podia acreditar no que ouvia. Ao seu lado, o Yara deixou escapar um pequeno som, algo entre um soluço e uma risada. As condições são as seguintes, continuou a presidente. A senhora manterá seu plano de saúde em dia e realizará check-ups semestrais. Deverá designar formalmente sua sobrinha, Vanessa, como guardiã substituta em caso de impossibilidade, e tanto a senhora quanto o Yara participarão de sessões mensais de aconselhamento familiar para ajudar na adaptação contínua. Concordamos. Contudo, respondeu Sílvia imediatamente, apertando a mão de Yara sob a mesa. Quando deixaram o prédio onde a avaliação acontecera, o inverno paulistano oferecia um raro dia de sol. No caminho para casa, pararam em uma sorveteria, uma pequena celebração que se tornaria tradição nos anos seguintes, sempre que tivessem boas notícias para comemorar. Agora é oficial, disse Sílvia, observando o Yara atacar alegremente uma bola de sorvete de chocolate. Somos uma família. O Yara sorriu, seu rosto manchado de chocolate. Nós já éramos. Agora todo mundo sabe. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. O Yara mudou-se oficialmente para o apartamento. Transferiu-se para uma escola mais próxima e estabeleceu novas rotinas. Houve, é claro, desafios. Momentos de impaciente, discussões sobre tarefas domésticas, noites em que a menina chorava por pesadelos cujo conteúdo não conseguia ou não queria compartilhar. Mas houve também momentos de alegria pura. O primeiro Natal juntas, com uma pequena árvore que decoraram com enfeites feitos por elas mesmas. Aniversários celebrados com bolos caseiros e presentes simples, mas escolhidos com cuidado. Tardes no ateliê, onde o Yara agora tinha responsabilidades reais, recebendo inclusive uma pequena mesada pelo trabalho. O ateliê, segunda chance, prosperava. A ideia original de Sílvia havia evoluído e expandido de formas que ela jamais imaginara.
Além dos serviços de restauração e das oficinas, agora havia um pequeno espaço dedicado à venda de brinquedos artesanais, criados por Sílvia, Vilma e alguns dos voluntários mais talentosos. Xavier, inicialmente apenas o proprietário do espaço, tornara-se um parceiro ativo no negócio. Sua experiência no varejo complementava perfeitamente as habilidades artesanais de Sílvia, criando uma operação cada vez mais profissional e rentável. Nunca pensei que aos 76 anos estaria gerenciando um negócio em crescimento, comentou Sílvia com Xavier em uma tarde, enquanto faziam o balanço mensal do ateliê. E eu nunca pensei que encontraria uma parceira de negócios com quem aprenderia tanto, respondeu ele com um sorriso. Minha mãe sempre dizia que nunca é tarde para recomeçar. O relacionamento com Vanessa e sua família também florescia. Vitor, inicialmente um pouco ciumento da atenção que a nova prima recebia, logo descobriu em Uyara uma companheira para aventuras e travessuras. As duas crianças, separadas por apenas 1 ano de idade, tornaram-se inseparáveis durante os fins de semana em família. Vanessa, que havia assumido formalmente o papel de guardiã substituta de Uyara, surpreendeu Sílvia com seu comprometimento. Não era apenas uma formalidade legal. A sobrinha realmente se esforçava para construir um vínculo com a menina, incluindo-a em passeios familiares, interessando-se por suas atividades escolares, tratando-a como uma extensão natural da família. Ela é mesmo uma garota especial, comentou Vanessa com Sílvia após assistirem juntas a uma apresentação escolar, onde Uyara havia recitado um poema. Entendo agora por que a senhora se apaixonou por ela. Em uma tarde de outono, pouco mais de 1 ano após a mudança oficial de Uyara para o apartamento, Sílvia recebeu uma ligação inesperada de Teresa, a diretora do orfanato. Dona Sílvia, disse ela, sua voz misturando excitação e nostalgia, tenho uma notícia maravilhosa. Recebi uma proposta para dirigir um novo programa de famílias acolhedoras em nível estadual. Vou deixar o Lar Esperança no próximo mês. Teresa, isso é fantástico, exclamou Sílvia. Ninguém merece mais essa oportunidade, mas confesso que sentiremos sua falta. Na verdade, continuou Teresa, é sobre isso que quero falar. Parte do meu novo trabalho será identificar projetos inovadores que possam ser replicados em outras cidades. E penso no seu ateliê, no trabalho que a senhora tem feito com as crianças. A conversa que se seguiu abriu novos horizontes para o Segunda Chance. Com o apoio institucional que Teresa poderia oferecer em sua nova posição, o modelo do ateliê, combinando restauração de brinquedos, oficinas para diferentes gerações e apoio emocional para crianças institucionalizadas, poderia ser adaptado e implementado em outros lugares. Imagine, disse Teresa, ateliês como o seu em várias cidades do estado. Pessoas idosas redescobrindo seu valor, crianças aprendendo habilidades práticas e lições sobre sustentabilidade, brinquedos sendo salvos do lixo. A ideia era empolgante e assustadora ao mesmo tempo. Sílvia, que já havia superado tantos desafios pessoais no último ano, agora se via diante da possibilidade de um impacto muito maior. Precisaria de ajuda, disse ela, pensando em voz alta. Não poderia fazer isso sozinha. Ninguém está sugerindo que faça, respondeu Teresa suavemente. A senhora já formou uma equipe maravilhosa. Vilma, Xavier, os voluntários regulares. E tem Uyara, que pode não perceber ainda, mas está aprendendo não apenas a restaurar brinquedos, mas a liderar pelo exemplo. Após desligar o telefone, Sílvia sentou-se em sua poltrona favorita, aquela de onde podia ver a cidade pela janela. São Paulo estendia-se vasta além do vidro, milhões de vidas entrelaçadas em uma tapeçaria complexa de esperanças, sonhos, lutas e recomeços. Um recomeço,
murmurou para si mesma, pensando em como sua própria história havia tomado rumos tão inesperados. Do corredor veio o som de passos leves. O Yara entrou na sala, ainda em seu uniforme escolar, os cabelos presos em uma trança elaborada que Silvia havia aprendido a fazer assistindo a tutoriais na internet. Mais uma habilidade nova adquirida nesta fase tardia da vida. "Oi, vovó", disse a menina, inclinando-se para beijar a bochecha de Silvia. "Por que está sorrindo assim?" Silvia nem percebera que sorria. Estava apenas pensando em como as coisas mudam, querida. Em como, às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de algo novo. O Yara assentiu com a seriedade que frequentemente surpreendia os adultos. "Como os brinquedos quebrados que consertamos." "Exatamente", concordou Silvia. "Como os brinquedos quebrados que consertamos." Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntas, uma rotina que ambas apreciavam, Silvia compartilhou com o Yara a proposta de Teresa. Explicou o que significaria expandir o projeto, as novas responsabilidades, os novos desafios. "O que você acha, querida?" perguntou genuinamente interessada na opinião da menina. "Seria uma grande mudança para nós duas." O Yara considerou a questão enquanto cortava cuidadosamente os tomates para a salada. Uma tarefa que havia dominado recentemente e da qual se orgulhava. "Acho que seria bom", respondeu finalmente. "Outras crianças poderiam ter o que eu tive, uma segunda chance." Silvia sentiu o coração expandir com amor e orgulho. Esta criança, que havia conhecido tantas dificuldades em sua curta vida, já compreendia o que muitos adultos jamais entendiam, que a verdadeira felicidade vem não apenas de receber, mas de dar. "Então vamos fazer isso", decidiu Silvia. "Juntas." Nos meses seguintes, o sonho começou a tomar forma. Com o apoio institucional proporcionado por Teresa, uma versão piloto do ateliê Segunda Chance foi implementada em outra cidade do interior. Silvia, Vilma e Xavier viajaram para treinar a equipe local, compartilhar experiências, ajudar nos primeiros passos. O Yara, que agora estava com quase 10 anos, assumia cada vez mais responsabilidades no ateliê original. Sob a orientação cuidadosa de Silvia, aprendia não apenas técnicas mais avançadas de restauração, mas também habilidades de comunicação, organização, liderança. "Ela tem uma maneira especial com as crianças mais jovens", comentou Vilma, observando o Yara conduzir pacientemente um grupo de pequenos aprendizes em uma oficina de fantoches. "Eles a escutam de um jeito diferente." "É porque ela esteve no lugar deles", respondeu Silvia. "Ela entende no nível mais profundo o que significa ser ouvido, ser valorizado." Em uma manhã particularmente movimentada no ateliê, enquanto Silvia ajudava uma cliente a escolher o tecido ideal para recuperar um velho ursinho de família, o Yara aproximou-se com uma expressão séria. "Vovó", disse ela em voz baixa, "tem uma senhora que acabou de chegar. Ela parece como a senhora estava quando nos conhecemos." Intrigada, Silvia pediu licença à cliente e seguiu o Yara até a sala de espera. Sentada sozinha em um canto, estava uma mulher idosa, provavelmente em seus 80 anos, segurando cuidadosamente uma boneca antiga em estado de deterioração avançada. "Bom dia", cumprimentou Silvia gentilmente. "Minha neta me disse que a senhora trouxe algo para restaurarmos?" A mulher ergueu os olhos e Silvia viu neles algo que reconheceu imediatamente. A mistura de esperança e desespero de quem segura um tesouro que ninguém mais valoriza. "Esta boneca pertenceu à minha mãe", explicou a senhora, sua voz trêmula. "Depois foi minha, depois de minha filha. Queria que minha neta a tivesse também, mas como pode ver?" Ela gesticulou para a boneca, cujo rosto de porcelana estava rachado, os membros soltos, o vestido em farrapos. "Sei que não tem mais conserto", continuou a mulher.
Todos me dizem isso, mas pensei, talvez... Posso vê-la? Pediu Sílvia, estendendo as mãos. Com cuidado reverente, examinou a antiga boneca. Era um modelo do início do século XX, do tipo que não se fabricava mais. O dano era extenso, exigiria técnicas especializadas, materiais difíceis de encontrar. Seria um desafio mesmo para mãos mais jovens e firmes que as suas. Sílvia olhou para Uiara, que observava a cena com intensidade. Viu nos olhos da menina o mesmo reconhecimento que sentira. Esta não era apenas uma cliente qualquer com um brinquedo quebrado. Era alguém procurando desesperadamente preservar uma conexão, uma história, uma memória. Vamos precisar de ajuda. Com este, disse Sílvia para Uiara. Então, voltando-se para a senhora, vai demorar mais do que nossos projetos habituais e será um desafio significativo. Então, não é possível? Perguntou a mulher, desapontamento visível em sua expressão. Sílvia sorriu, aquele sorriso especial que Uiara conhecia bem, o que significava que uma decisão importante havia sido tomada. Não disse isso, respondeu Sílvia. Disse que será um desafio. E nós adoramos desafios, não é, Uiara? A menina assentiu, um sorriso crescendo em seu rosto, especialmente os que parecem impossíveis no início. Juntas, avó e neta conduziram a senhora para dentro do ateliê, iniciando o processo de registro da boneca, discutindo opções, explicando os passos que seriam necessários para trazer o precioso objeto de volta à vida. Era um projeto que exigiria tempo, paciência, criatividade e, acima de tudo, amor pelo trabalho. Observando Uiara interagir com a cliente, fazendo perguntas perspicazes, oferecendo sugestões sensatas, demonstrando uma compreensão que ia além de seus anos, Sílvia sentiu uma certeza profunda. O legado do Segunda Chance continuaria muito além de seu próprio tempo. Naquela noite, enquanto fechavam o ateliê, Sílvia encontrou sobre sua mesa um pequeno desenho feito por Uiara. Mostrava duas figuras, uma alta e uma baixa, obviamente representando as duas, cercadas por brinquedos sorridentes. No topo, em letras coloridas, cuidadosamente desenhadas, lia-se: As costureiras de sorrisos. Sílvia sorriu, dobrando carinhosamente o desenho para guardar entre suas posses mais preciosas. De sem utilidade, a costureira de sorrisos. Que jornada incrível havia sido. E o melhor de tudo, a jornada continuava, com cada novo dia, trazendo possibilidades que nem mesmo seus mais audaciosos sonhos poderiam ter previsto. Enquanto caminhavam de mãos dadas para casa, sob o céu alaranjado do pôr-do-sol paulistano, Sílvia pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas pelo simples ato de consertar um ursinho encontrado no lixo, incluindo e talvez especialmente a sua própria. No que está pensando, vovó? Perguntou Uiara. Em segundas chances, respondeu Sílvia, apertando gentilmente a mão da menina. E em como, às vezes, são as coisas quebradas que nos ensinam a sermos inteiros novamente. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.